dia, pessoal! Bom dia, professora! E hoje vamos falar um pouco sobre a doença de Chagas. Bom, o agente Trypanosoma cruzi é pertencente ao reino protista, ao filo Sarcomastigófora, que engloba protozoários que apresentam locomoções por flagelo e são unicelulares, à classe Zoomastigófora, que multiplica-se assexualmente por divisão binária, a ordem Kinetoplástida, que emerge de uma bolsa flagelar uma única mitocôndria e possui um cinetoplasto, a família Trypanosomatidae, que é constituída por parasitas obrigatórios de outros protozoários, plantas e animais, ao gênero Trypanosoma e a espécie Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi também tem facilidade em sobreviver em sangue ou meios pobres de nutrientes por vários dias, 2 semanas pelo menos. Eles possuem reservas energéticas acumuladas sob forma de proteínas e lipídios. São incapazes de armazenar polissacarídeos, o que limita em muitas circunstâncias sua sobrevivência e capacidade de proliferação. Mais de 40% de seu peso corresponde a proteínas e aminoácidos, principalmente a alanina. Ele é um protozoário unicelular, como dito antes, com um núcleo diferenciado. Contém no citoplasma uma estrutura chamada cinetoplasto, que é ligado à sua longa mitocôndria. Bom, o agente transmissor, o Triatoma infestans, mais conhecido como bicho barbeiro ou chupança, é do reino Animalia, do filo Arthropods, que são animais invertebrados que possuem exoesqueleto e corpo segmentado. A classe Insecta tem um corpo formado por cabeça, tórax e abdômen separados e possuem um par de antenas. O Triatoma infestans pertence à ordem Hemiptera, o nome se refere às asas interiores, e à família Redovidae, que são insetos que se caracterizam pela cabeça fina e alongada, com o pescoço bem marcado, ao gênero Triatoma e à espécie Triatoma infestans. O barbeiro geralmente apresenta aparência acinzentada e preta, contando com manchas avermelhadas, alaranjadas ou amarelas em volta do abdômen. Eles apresentam comportamento hematófago, ou seja, sua alimentação é baseada em sangue e para poderem se alimentar, eles utilizam uma tromba, que é mais ou menos uma agulha. Ela é colocada na pele do animal, que ele vai se alimentar, e através dela ocorre a sucção sanguínea. O bicho barbeiro pode viver até 2 anos. Uma fêmea do inseto põe de 1 a 2 centenas de ovos, e os mesmos demoram até 4 semanas para eclodirem e deles surgirem as larvas. Depois de sua primeira refeição, surgirão alterações no organismo do inseto. Haverá perda de pele e ainda uma casca. Essa modificação é denominada muda, sendo importante para que o barbeiro passe por transformações e cresça no tamanho, enquanto a casca ainda está flexível e mole. Ao todo, o inseto passa por 5 mudas até chegar à fase adulta. Os barbeiros têm hábitos noturnos e tendem a viver em locais utilizados pelo homem, especialmente nas casas de pau a pique, que são feitas de madeira e barro, em razão das frestas em suas paredes. O inseto vê nesses lugares um excelente esconderijo. O Triatoma infestans tem como nomes populares barbeiro, chupança, bicudo e furão, e costumam medir até 3 centímetros de tamanho e são reconhecidos facilmente pela forma de sua cabeça. O ciclo começa quando os barbeiros se alimentam do sangue de pessoas ou animais infectados, ingerindo os tripomastigotas, que circulam no sangue, apresentam flagelo e membrana ondulante em toda a extensão lateral. Os tripomastigotas são convertidos em epimastigotas no tubo digestivo do barbeiro. Se reproduzem por divisão binária e, quando chegam à porção terminal do intestino, voltam à forma de tripomastigota, que são eliminados nas fezes e são altamente infectantes. Já o homem se infecta pelas fezes do barbeiro, que penetram facilmente na mucosa pelo ato de coçar. Quando dentro do indivíduo, invadem uma célula-alvo e perdem o flagelo, transformando-se em amastigotas, que se multiplicam e acabam por rompê-la, transformando-se novamente em tripomastigotas e deslocando-se para infectar novas células, e disseminando-se pelo organismo, através da circulação sanguínea e linfática, atacando principalmente o coração, tubo digestivo e enlaçamentos do sistema nervoso. Aproximadamente 80% da transmissão é vetorial, sendo que o barbeiro se alimenta do sangue e defeca a próxima picada. Outras formas de transmissão envolvem transfusão sanguínea, acidentes de laboratório por meio de culturas do protozoário ou manejo de animais em experimento, oral por meio de alimentos infectados como açaí e caldo de cana e também transplante de órgãos. A doença de Chagas pode apresentar sintomas diferentes nas suas duas fases, que é a fase aguda e a crônica. A fase aguda é a fase mais leve. A pessoa pode apresentar leves sinais ou até mesmo não apresentar sinal algum. Já a fase crônica, ela também pode ou não apresentar nenhum sintoma.
Porém, quando são apresentados esses sinais, eles são bem mais graves e complexos de ser curado e trabalhado. Na fase aguda, as pessoas podem apresentar febre alta, inchaço em algumas partes do corpo, como braços e pernas, grande fraqueza, dores de cabeça e, em alguns casos de maior gravidade, casos mais graves e complicações que são até raros, elas podem apresentar até meningite e encefalite. Na fase crônica, como já dito antes, pode apresentar ou não sintomas, mas quando apresentados, eles são bem mais complicados. Por exemplo, problemas cardíacos e problemas digestivos. No geral, as complicações da fase crônica são complicações dos órgãos internos. A principal forma de prevenção da doença de Chagas é interrompendo a forma de transmissão, ou seja, cortar o problema da raiz, vamos dizer assim. Uma das formas de controle do espalhamento da doença é evitando que o inseto barbeiro forme as colônias nas frestas das casas, e assim espalhando as fezes que contêm o protozoário. E para evitar isso, podem ser colocados inseticidas nesses locais, telas de proteção para evitar a entrada dos insetos nesses locais, nessas frestas das casas, ou até mesmo correr atrás de tampar as paredes, tampar as frestas presentes na casa. Caso acontecer de encontrar um inseto, é necessário evitar tentar matá-lo esmagado, apertando ou batendo, pois assim isso pode acabar fazendo com que você entre em contato com as fezes e é lá que está o agente causador da doença. Caso for tentar mexer com o inseto, é sempre bom estar com as mãos protegidas com sacos plásticos ou luvas e outros equipamentos isolantes que tiver. É essencial colocá-lo em um recipiente de plástico isolado, fechado, para evitar a fuga do inseto. Sempre é bom também aumentar as ações da vigilância sanitária e inspeções dos alimentos e local adequado do seu manuseio e higienização, evitando assim a sua contaminação. Em relação ao local de manuseio dos alimentos, não é recomendado deixá-los muito perto de luz, pois a luz ela pode atrair o inseto, fazendo com que ele entre em contato com os alimentos involuntariamente. Resfriar ou congelar o alimento não previne a contaminação oral, mas o essencial é aquecer os alimentos em uma temperatura que não seja prejudicial a eles, mas que seja acima de 45 graus. O tratamento da doença de Chagas é feito por remédios e medicações, que agem diretamente contra o parasita e também têm função de diminuir os sintomas. Bom, pessoal, essa foi a nossa apresentação. Espero que todos tenham gostado. E é isso, um beijão. Até mais.